Oi, gente! Eu sou Valdiné Oliveira e hoje estamos aqui na região de Roda d'Água, em Mutuípe, para mais um episódio do quadro Vida de Prof. Hoje a gente vai entrevistar o professor Rafael Silva. Oi, professor! Olá, tudo bem? Tudo bem? Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre como é que é a vida do professor Rafael Silva e como que ele faz para integrar toda a territorialidade, todas as belezas e vivências dessa região à sua vida de professor, à sua vida de pedagogo, como que ele se integra com o trabalho, tanto com as agências, como com o trabalho pedagógico dentro dessa regionalidade aqui de Mutuípe. Rafael, eu queria que você se apresentasse um pouco para a gente. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rafael da Silva Santos, mas sou conhecido como Rafa, Rafão, Panda, Rafite, todos os apelidos dos estudantes de nossa sala de aula. Eu tenho 30 anos, eu sou daqui de Mutuípe, Bahia, e eu sou da comunidade das Duas Barras do Fujo. E aí eu me identifico como um homem preto, alto, cabelo crespo, estou usando chapéu, estou com a blusa azul da camisa da agência de notícias, estou num lugar bonito com várias pessoas interessantes e amigos que eu consegui aqui nessa minha vivência do IAT. Eu sou formado em biologia, eu sou licenciado em biologia, eu sou mestre em ecologia e evolução e atualmente estou como aluno especial do doutorado. E além disso, eu também sou técnica em agropecuária. Eu sou o primeiro homem da minha família a terminar o ensino médio e da minha comunidade, da minha comunidade também. E a gente está aqui nesse espaço para falar um pouquinho dessa vida de prof, dessa experiência. Eu sou professor hoje em duas escolas aqui no município. Ensino Fundamental 2, que é o Colégio Professor Clóvis, e no CEAP, que é nosso colégio estadual, eu sou professor de Biologia e Práticas Integradoras, Iniciação Científica, toda disciplina, Ciência Digital, Física, Química. No todo eu ensino 14 disciplinas nesse meu contexto aí, de ser professor do novo ensino médio. E a gente pega um tema gerador, agroecologia, educação, política, racismo, economia, e vai tentando trabalhar de maneira interdisciplinar. E aí eu sempre falo, não romantizo isso, mas a gente tem que pegar todas as oportunidades e transformar todos esses caroços em um angu. Então, de onde eu venho, as oportunidades são escassas. Então, meus pais me ensinaram que, por mais difícil que seja, eu preciso pegar tudo que eu tenho e transformar em cenário favorável. E aí eu trabalho na escola, com essas disciplinas, e também trabalho com agência de notícias, que é devidamente fardada aqui. Trabalho também com as redes sociais, orientando os estudantes. Trabalhamos com a horta escolar e também com o Filipinho, que é o nosso clube de ciências. Nós temos 60 estudantes envolvidos em 40 projetos de pesquisa e a gente está nessa articulação massa aqui no CEAF, Colégio Estadual de Tempo Integral Antônio Felipe Evangelista Neto, no Mutuípe, Bahia. Pode falar um pouquinho para a gente sobre como é que é a tua vida de professor? Eu sei que você é novo na rede e notei que você tem uma integração incrível com os meninos das agências, com os meninos do colégio. Eu queria que você me dissesse como é que foi essa tua jornada como professor até aqui. Eu entrei na educação com 18 anos de idade. Eu comecei a estudar o ensino superior, eu sou licenciado em biologia, e fui fazer monitoria no programa Mais Educação. E a partir disso eu fui me adentrando no chão da escola. E aí eu observei que muitas coisas que eu queria que tivesse acontecido na minha prática docente, enquanto discente, eu poderia executar agora com os estudantes. Então, coisas que eu sempre cobrei dos professores. A questão da pesquisa na educação básica, a questão do vínculo, do contato, do saber como o aluno está, se ele comeu, se ele vestiu, de onde ele vem, quais os conhecimentos que ele tem. E aí a gente foi trabalhando nessa perspectiva e é também uma estratégia de conhecer as potencialidades que esses alunos trazem, né? Eu sempre falo que o estudante ele já vem para a escola com uma bagagem científica incrível e também uma bagagem do senso comum incrível. E a gente precisa integrar isso porque a gente fala muito que a educação é o futuro, mas para ter um futuro eu preciso saber desse presente desse aluno. Se ele está produzindo, o que é que ele já sabe, o que é que ele tem. E aí eu tento trazer essa pedagogia viva. Eu acho que a sala de aula é muito importante, a parede, as cadeiras, o conhecimento tradicional é muito importante, mas tem muita coisa aí na etnociência, na etnobiologia, que a gente precisa trazer para a escola, para que a escola de fato seja uma escola viva. A gente tem hoje vários inimigos na educação, desde os jogos, a violência, a criminalidade, as drogas, coisas que são atrativas. E aí, enquanto educador, eu penso que nós, professores, precisamos torná-lo mais atrativa a sala de aula. Claro, sem romantizar. Eu entendo as dificuldades que existem, mas o que a gente puder fazer para tornar esse chamado acessível, a gente precisa fazer. E assim, convivendo contigo, nesses 2 dias a gente observa que você tem uma integração incrível com os meninos. Sabe contar tudo da vida deles, até as coisas mais, os pormenores da vida deles e da região. E aí eu queria que você me dissesse como que você integra as vivências da região
ao teu dia a dia de sala de aula, de modo a ter esse contato tão vivo com os meninos? Para mim, o ponto principal foi a reforma do ensino médio, porque a gente recebe uma programação no início do ano com matérias que destoam da nossa realidade, né? Então, por exemplo, como eu vou trabalhar com um projeto de vida em uma turma de alunos que já tem seu projeto de vida, que já vivem, que já constroem, que já empreendem, como é que eu vou trazer esses conceitos? E aí eu observei que esses meninos, eles são comunicativos. E aí, se você não pode ir contra o inimigo, alicia ele. E eu estou me referindo ao celular. Então, volta e outro, o aluno está na sala de aula com o celular na mão, o professor dando aula e o aluno lá jogando. Então, pronto. Faça uma story do seminário de tal disciplina. Grave ali a fila da merenda. Grave na sua comunidade você vindo, entrando no ônibus. Tem cachoeira lá, tira uma foto. Tem uma árvore nativa, tira uma foto. E aí eu percebi que isso melhorou minha relação com os estudantes, porque eu posso também cobrar ele essa questão da parceria. A escola é nossa, então a gente tem que preservar a escola, a convivência é nossa. E a gente trabalha esse vínculo com eles, para fortalecendo esse vínculo, trabalhar a questão da violência, a questão do gênero, a questão do racismo. A questão do racismo ambiental, por exemplo, que é muito forte aqui na nossa região, porque algumas comunidades específicas, com tal cor de pele, com tal perfil social, sofrem com deslizamento, sofrem com a exposição ao agrotóxico. Porque em tal comunidade a violência patrimonial contra mulheres é maior do que outras. Então eles vão trazendo isso, e dentro da ética docente, do que se é possível, a gente vai ajustando e nivelando. E assim, a agência de notícias, ela foi a liga desse bolo, né? O ingrediente que juntou ali os recursos recebidos de máquina, LED, pendrive, fone, enfim, possibilitou a sistematização desse material. É aquela questão que o conhecimento ele é muito importante, só que a gente precisa resistir a esse conhecimento, essa vivência e essa realidade. Aí eu chamo ele de meu cientista, né? Aí eu falei para ele a cura do câncer, a cura da AIDS, a cura de vários males sociais, biológicos, culturais, vai sair aqui dessa sala de aula, dessas mentes brilhantes. E eu tive um professor no meu Fundamental 2, eu tive uma fase muito difícil, que se fosse nos dias atuais eu seria assistido por psicólogos, por psiquiatras. Na minha época era loucura, né? Esse menino é doido. E aí tem uma fase que todos os professores desistiram, assim, de falar. Eu era muito bom de nota, mas o meu sócio era terrível. E esse professor me chamou um dia na sala de aula: rapaz, canalize tudo isso pro bem. Você se comunica bem, apesar da língua, da dicção um pouco embolada. Você se articula bem. Então para que ficar falando aula, para que ficar fazendo conflito na escola? E aí ele me iniciou na pesquisa científica. Foi na 8ª série, que hoje é 9º ano. Eu não sou mais tão novo assim. E aí foi um marco na minha vida, assim. E até depois disso eu comecei a refletir nessa questão. E aí a educação me encontrou e eu me encontrei na educação. E a gente está aqui fazendo educação em ciências também. Mas dentro daquilo que significa ser professor, da vida de prof, o que você destaca como mais especial? Eu acho que é um reconhecimento. Tá na rua, andando: ei professor, tudo bem? Meu nome é Maria da Conceição. Eu sou mãe de Eduardo. Aí, Eduardo é um nome comum, tem vários Eduardo. Como Deus, essa mulher é mãe de que Eduardo? Professor, muito obrigado. Meu filho estava em casa com alguns conflitos. E depois da viagem, depois da aula prática, ele melhorou muito. Meu filho não arrumava a cama quando acordava. E depois da viagem, que ele ficou lá no hotel, tem que arrumar a cama para tal. Então, esses retornos. Porque se o aluno ele é aprovado hoje, a nível de conhecimento, passou de ano, são conhecimentos importantes. Mas tem outras aprovações que ele precisa saber. Do falar bem, do respeitar o próximo, de entender seu espaço, de marcar seu espaço. E aí eu acho que esse retorno da comunidade é muito bom. A gente sai nas casas, a gente recebe esse retorno. Tô na escola, chega o porteiro e fala: ó, tal mãe deixou pra você tal coisa, uma sacola de fruta, um porta-retrato, um artesanato. Eu acho que esses materiais simbólicos, eles têm algo por trás. E também eu acho que a questão do papel do professor na educação, para mim que sou homem preto, que sou do campo, e que fui bem da minha família a terminar o ensino médio, curso técnico, graduação, mestrado, entrar no doutorado, tudo isso é muito representativo. Com certeza. E aí eu penso que eu estou abrindo caminhos para outros. Então, tem dificuldades que eu passei, que essa vivência, que essa oportunidade de estar aqui vai abrir caminho para que os outros homens pretos e mulheres pretas venham, e a gente precisa reconquistar nosso espaço, né? Então, na minha linha genética, teve vários e várias que foram negados direitos básicos de educação. E eu não vou falar nem na questão da escravidão, bem mais recente. Meu pai teve que sair da escola com 11 anos de idade, uma criança. Minha mãe, com 10 anos, teve que sair da escola também para poder ajudar o pai, os irmãos.
E aí eu tive a oportunidade de estudar a troncos e barrancos, todo o ensino fundamental, 1 e 2, educação infantil, ensino médio, superior, sem nenhuma interrupção, com refeição, com transporte, com material didático. Então eu percebo que ao longo do tempo a gente vai avançando, as gerações futuras vão vindo com oportunidades. E aí a gente precisa também marcar esse espaço, um direito nosso não pode ser tomado. Então essas oportunidades são importantes para mostrar o que é que esse professor faz e como que ele se comporta nesse território, nessa região aí, nessa área. Agora eu queria que a gente está se encaminhando, na verdade, para o final da nossa entrevista, e eu queria que você deixasse para a gente uma mensagem sobre o que é ser professor, como é ser professor, vida de prof, o que é para você, em resumo. Eu acho que ser professor é ser revoltado, se rebeliar contra o sistema. E uma frase que eu ouvi de uma pessoa assim, uma professora, que falou assim, a maneira que o pobre tem de se rebeliar contra o sistema é estudando. Então a gente vem de uma linhagem, de um ciclo vicioso, eu vi de um ciclo vicioso de violência, de ignorância, de abusos. E aí, na minha vez, a educação falou assim, não, você pode quebrar esse ciclo. E por vários motivos eu virei professor. Então, para mim, professor é fazer diferença. Professores tem muitos, cada qual com o seu jeito, com o seu perfil. Mas eu penso que ser professor é você mudar a vida de um aluno. Então, eu tenho um pouquinho tempo de professor, só tenho 10 anos de sala de aula. Aí eu tenho alunos que estão formando agora em medicina, ex-alunos que são engenheiros, mas também são fazendeiros, são agricultores, ou alunos que não quiserem estudar, quiserem só casar, ter filhos, os vários modos da vida. Então ser professor para mim é fazer a diferença. E meu sonho mesmo é que daqui a 30 anos, 40 anos, chegar, oi, tudo bem, eu sou aquele aluno que eu fui da agência de notícias de 2024, em Mutuípe, enfim. Aí eu penso que, eu acredito que ser professor, ser prof, é fazer a diferença, é marcar o nosso espaço ali e mudar vidas através da educação. Eu acho que não tem definição melhor para um professor. Então a gente é revoltado e a nossa revolta é fazendo educação. Ciência, educação, comunicação, política, muito importante também, e gerar todo esse movimento. Eu te agradeço muito, a gente tem um prazer imenso em ter conhecido você e te encontrado aqui para abrir as portas de todo esse território para a gente, desse jeito tão especial. E linda a mensagem que você deixou a respeito de o que é ser professor. Você é um professor fantástico. E a gente deixa aqui a mensagem para que vocês possam assistir um pouco mais de tudo isso que a gente está criando para vocês com muito carinho, com muita qualidade e aprendendo com os melhores professores do nosso estado sobre vida de prof. Eu deixo aqui a mensagem para que vocês possam nos assistir muito mais. Vida de prof, terminamos aqui.